Então M vale menos 1. Ó, onde ele parou, o último, menos 1. E o spin para baixo, negativo, menos meio. Pronto, resolvido. Esse aqui é o conjunto dos números quânticos principais deste elétron de diferenciação. A definição de orbital e suas representações mais comuns. Olha só. Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, ainda não falei, parece que já tinha dito, isso foi um princípio criado por este cientista Heisenberg, que diz o seguinte: um elétron nunca pode ser identificado totalmente pela sua posição ou velocidade sem que uma ou outra sejam alteradas. É muito simples falar até disso. E ao mesmo tempo é muito difícil, que se envolve equações matemáticas. Mas no que é simples a gente pode falar. O elétron é tão pequeno que se você fosse tentar observar o elétron, até mesmo você com seu corpo, você não conseguiria ver porque você não tem como enxergar uma coisa tão pequena. Mas só sua aproximação ia fornecer energia para mudar a velocidade do elétron e, portanto, a posição. E ainda assim, se nós conseguíssemos, com instrumentos muito bons, verificar a posição do elétron, imediatamente o feixe de luz de um ultramicroscópio, ele já alteraria a energia do elétron e, portanto, a sua velocidade. Então, esse princípio diz o seguinte: é impossível determinar ou a posição ou a velocidade ao mesmo tempo de um elétron. E aí foi por isso que se criou a ideia de orbital, um espaço onde se encontra um elétron, tá? E esse espaço, pessoal, é parecido com um ventilador, no sentido de comparação, não igual. Aquelas pás do ventilador, elas ficam girando. Eu me lembro que quando eu era criança eu gostava de brincar, e você não vai fazer isso, proibido fazer isso, mas eu gostava de brincar. Eu colocava o dedo no ventilador fraquinho que a mamãe tinha, um Britânia. E quando eu colocava o dedo, o ventilador girando, eu colocava e tirava. Nunca deu certo do dedo se chocar contra as pás. Por quê? Porque a pá ela ocupava o espaço, mas não todo o espaço ao mesmo tempo. E ela, quando gira, ela forma uma figura chamada prato ali, tipo um prato. Aquela figura seria o orbital das pás. A pá está numa posição ali dentro, mas eu não sei qual. É mais ou menos assim a ideia de orbital. E aí, tá aqui os orbitais que interessam para a gente. Até coloquei vídeos para que você veja. O orbital S, olha o formato que é. Ó. Ele é um formato de esfera. Isso é até um tanto inédito para alunos de ensino médio, quando um professor coloca essa possibilidade para você visualizar. Porque geralmente o aluno tem que imaginar o que é e nunca vai saber. Como eu gosto de química quântica, eu tenho a possibilidade de colocar esses orbitais, simulações feitas em flash. Então o S tem esse formato aí. O que é que acontece? O elétron estaria por aqui, nessa região, inclusive aqui fora, mas a região mais probabilística seria a região da esfera. Ele está por aqui. Agora onde? A mais próxima seria esta. E nós já até comentamos isso. O orbital P tem 2 lóbulos, parecido com halteres. Inclusive aqui no meio, ó, não há elétron entre eles. Um professor de química fez uma pergunta quando era aluno muito interessante sobre essa questão. Como o elétron passa de um lado para o outro? Eu deixo essa pergunta para vocês responderem. Eu consegui responder para o professor, ao vivo e a cores. Mas também eu estudava química quântica, né? E tem um motivo. Olha só, orbital P. Esse aqui é chamado de PX, orientação no eixo X. Esse aqui é chamado de PY. E esse aqui chamado de PZ. PZ quer dizer na orientação Z, PX na orientação X e PY na orientação Y. Aí alguém vai perguntar assim, por que o Y está para baixo? Porque geralmente o plano é colocado embaixo e a orientação Z para cima. Aqui eu tenho também os orbitais D, que são 5, ó. Vou colocar todos aqui para apresentar, para nos ganharmos um tempo. Cada orbital D tem um formato matemático, isso é previsto por equações matemáticas.
E o que é mais incrível é que isso, de certa forma, bate um pouco com a prática, ou melhor dizendo, bate muito com a prática das observações das nuvens eletrônicas. Não é possível ver o elétron, mas é possível ver as nuvens eletrônicas. A nuvem é aquilo que eu falei do comparativo do ventilador. A movimentação deles no espaço vai gerar figuras geométricas. É incrível isso. Muito bem, os orbitais D são dxy, dyz, dz2, dxe e dx2, y2. E aqui os 7 orbitais F, não tem mais espaço para nós fazermos simulação aqui na apresentação, mas na aula online, inclusive essa uma não tinha, mas consegui um vídeo muito interessante no YouTube, que na apresentação online eu explico, inclusive com a movimentação do elétron através de orbital F, deste orbital F aqui, tá? Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui a dica para você, caso você queira olhar o vídeo, dando os créditos para quem fez, porque senão não tem nada a ver com as criações do Pinheiro. Vamos lá então. Experimento número 12, a natureza elétrica da matéria. Eu coloco aqui uns experimentos, todos descritos, estão presentes no PDF que eu envio sempre para os meus alunos. Nos vídeos, que para mim é a melhor forma de você verificar esse ensino, e claro, com a aula online, sempre replicando. Então aqui tem os materiais, bastões de vidro, bastão plástico de baquelite. Baquelite, para quem não sabe, aquele material que era feito discos, pedaços de nylon, tá? Aqui eu coloco até uma meia de mulher, por exemplo, que na verdade são aquelas meias que as mulheres usam. Tem até uma marca, parece que Kendall. Muito bem, acho que deve ser isso. Não sou muito experiente nessas coisas. Uma meia de mulher, por exemplo, que seja feita de nylon. Uma bolinha de isopor de 1 cm de diâmetro, papel alumínio, pedaço de linha de costura e um suporte. Aqui nós temos os procedimentos. Na verdade, o negócio é muito simples. É colocar o pedaço de linha de costura com uma haste, tá? É o bastão, né? E olha só aqui. E aqui a bolinha. É só atritar este bastão de vidro, tá? De plástico, de baquelite, e aproximar da bolinha de isopor. Você vai ver que ela vai se movimentar. Inclusive, logo no início das nossas aulas, eu falei sobre o exemplo do balão atritado. Encostando, aliás, se aproximando de um filete de água. Você vê que o filete entorta lá no início. E esse aqui é um experimento que tem toda a descrição. Vamos ler aqui o que está dizendo. Esfregue vigorosamente o pedaço de nylon no bastão de vidro. Aproxime a ponta que foi atritada com o nylon de um fio de água escorrendo de uma torneira. Olha só. Descreva o que observa. Aquele mesmo experimento. Segundo, amarre o bastão de plástico ao suporte como mostra a figura ao lado, esfregue com um pedaço de nylon de novo e aproxime as partes atritadas dos bastões de plástico e de vidro. Descreva o que acontece. Outra, embrulhe uma bolinha de isopor com papel alumínio e amarre-o ao suporte como nos esquemas acima. Aproxime da bolinha um dos bastões após atritá-lo com o nylon. Descreva o que ocorre. Inclusive até mesmo a própria bolinha de isopor, se ela for muito leve, ela consegue fazer isso tranquilo. E tem muitos experimentos por aí, inclusive no YouTube, que você pode ver este experimento proposto. Vamos continuar. Construção de espectroscópio e observação de espectro. Esse aqui, muito legal. Isto aqui fui eu quem fiz, tá? Também. Eu fui a uma loja de R$ 1,99, se é que ainda existe uma loja de R$ 1,99, as coisas estão mais caras. Comprei esses cachepos, são caixas de madeira utilizadas para colocar plantas.
inclusive plantas que não são verdadeiras, né? Plantas de plástico. Perfurei de um lado e do outro. Na verdade eu comprei 2 e peguei os lados fechados, lógico. Perfurei, só lembrando, comprei 2. Perfurei dos lados que são fechados, simetricamente. Coloquei pedaços de quê? De CD virgem, pode ser tanto de CD quanto de DVD. Tirei aquela capa metálica que tem no interior. Na verdade eu parti o plástico do CD em 2. Tirei aquele pedaço metálico que tem dentro e o estampei. Olha só, tem toda a arrumação aqui, tá? Coladinho, isso aqui é colado. Aqui desse lado tem uma observação. O que foi que eu fiz? Coloquei no meu celular. Aqui está dizendo o seguinte: construir um espectroscópio caseiro e fazer a observação do espectro obtido quando o mesmo está acoplado a um celular. Utilizei meu celular e essa proposta de experimento se encontra também na internet. A função do celular será de promover uma melhor visualização do espectro, porque o nosso olho tem limitação, né? Então, 2 caixas de madeira encontradas em lojas de importados, cachepos, fita adesiva, que é para colar aqui, uma tesoura, e uma tesoura mesmo para cortar, foi cortado com tesoura, um CD ou DVD virgem, um estilete ou faquinha de cortar pão. Sempre feito isto com o auxílio de pessoas mais maduras, para que você não se corte, a não ser que você seja bastante atento. Fazer conforme a figura ao lado, tá? E essa aqui foram as figuras que eu obtive. Sabe da onde?